A Desportiva Templária será a primeira edição no dia 1 de julho. Aproveitamos as férias de João Henriques para fazermos aqui uma pequena conversa também, fazendo uma análise daquilo que é um tumarense pelo mundo. Boa tarde, João, bem-vindo. João, se há tumarenses pelo mundo que já viajaram por vários continentes, tu serás a pessoa que poderá contar muitas e muitas histórias dessas viagens que fizeste. Logo em Portugal, Açores, Madeira, Arábia Saudita, Emirados, Eslovénia e Polónia. Boa tarde. Como é que começou esta tua aventura a nível desportivo? Obviamente que um treinador está sempre pronto para viajar. João, conta-nos um pouco deste teu trajeto a nível de vários clubes e também vários países. Boa tarde, Rui. Prazer estar aqui mais uma vez convosco e contigo em especial. Olha, estas coisas nós nunca perspectivamos, nunca imaginamos depois aquilo que vai acontecendo ano após ano. Começou a primeira aventura fora do país, num projeto do Sporting Clube Portugal na Arábia Saudita, com o Al Ahly Jeddah, dos clubes maiores da Arábia Saudita. Um projeto que era para a academia do clube e para trabalhar na formação. Fomos num conjunto de 9 treinadores, mais um diretor técnico, para a Arábia Saudita para implementar a metodologia Sporting na formação. E foi a primeira, fui convidado, fui um dos treinadores convidados para integrar esse lote de treinadores. E foi a primeira experiência fora de portas, onde tive que abdicar com uma licença sem vencimento de ser professor de Educação Física pela primeira vez e arriscar um bocadinho neste mundo de sair de Portugal, sair da zona de conforto e sentir uma cultura completamente diferente como é da Arábia Saudita. Depois regressei a Portugal. Quanto tempo é que tu ficas nesse projeto? Fiquei uma época, o projeto era para 3 épocas, mas foi numa fase de transição ali no Sporting Clube Portugal, entre direções, e o projeto caiu ali um bocadinho por terra e com pena das pessoas na Arábia Saudita na altura tiveram que quebrar ali o vínculo que era para ser 3 épocas e fizemos uma época completa, todos os treinadores lá. Fomos vários campeões nos vários escalões nessa época, que foi uma época de sucesso. Mas as instituições... Ou seja, era o embrião daquilo que hoje podemos dizer que são os campeonatos da Arábia Saudita, João. Sim, sem dúvida. Nós tínhamos, na altura, o Rui Bento, que passou também na Federação Portuguesa de Futebol, era o treinador do Sub-21, era quem estava mais acima dos portugueses. Depois era o João Couto, que sempre foi treinador do Sporting Clube Portugal, na formação que tinha os Sub-19. Depois havia um técnico saudita que tinha os Sub-17, era o único. Eu estava com os Sub-15 e com os Sub-11, e depois havia por ali abaixo os Sub-14, Sub-10, por aí fora, vários treinadores que estavam com essa parte toda da academia. Havia um projeto bem alicerçado naquilo que era a promoção do futebol, João. E nós fizemos o nosso trabalho, fomos campeões nestes vários escalões, correu tudo muito bem, mas em termos institucional, os dois clubes, houve ali algum desentendimento naquilo que era o projeto, e o projeto já era a última fase, e quando eu digo que era a última fase, antes de nós irmos já tinha existido uma fase de consultadoria, de tudo e mais alguma coisa, durante 2-3 anos que aconteceu, e nós éramos para ficar mais 2-3 anos, passar a informação e o know-how relativamente àquilo que era a metodologia do treino de Sporting para os treinadores sauditas para continuarem a crescer. Terminou abruptamente na primeira época, nós viemos embora, voltei a Portugal, voltei a treinar mas peço desculpa, João, mas ainda voltando à Arábia Saudita, que mundo era esse?
tu que saías daqui de Portugal pela primeira vez para trabalhar, não é? Naquilo que tu mais gostas de fazer, que é o futebol, que mundo era aquele, em termos de aceitação também do vosso método de trabalho e também em termos de sociedade, como é que era a vossa interação e também o vosso recebimento por parte do povo naquilo que era o português em si? Sim, nós estamos a falar aqui na época de 2012, 2013. É uma fase em que a Arábia Saudita ainda estava muito fechada àquilo que, comparativamente ao que acontece hoje. Não havia turismo na Arábia Saudita, nós, para nos deslocarmos para a Arábia Saudita, era preciso uma série de requisitos para podermos entrar. Os familiares, só podiam entrar familiares diretos, isto é, esposa, filhos, pais. Os próprios irmãos não podiam entrar, porque todos os que entravam lá tinham que ter um convite por parte de uma empresa ou clube. Era muito complicado. Eu tive que fazer prova de casamento, tive que fazer prova de natalidade e ser as minhas filhas eram quem são. E tudo isto era muito, muito complicado. Depois, quando chegámos lá, acabámos por ficar bem instalados todos, num condomínio enorme, que eles chamam-lhe o compound. Cada um de nós tinha uma casa, uma moradia, tínhamos dentro do compound piscinas, tínhamos supermercados, etc. Mas o compound era todo morado e tinha arame farpado à volta. Ou seja, vocês não interagiam diretamente com o povo saudita? Não, até porque ali dentro não entrava ninguém saudita, dentro do compound. O compound era só para estrangeiros, porque nas piscinas nós podíamos estar à vontade e os sauditas não permitem isso. Dentro do compound havia tudo, supermercados, restaurantes. Era uma cidade dentro da própria cidade. Pequenina, tinha, salvo erro, 600 habitações lá dentro e tinha tudo e mais alguma coisa, cortes de ténis, pronto, era um condomínio grande. Mas era todo morado e morado com arame farpado, que ninguém entrava lá. E nós, para entrarmos, tínhamos aquele testezinho que fazem das bombinhas, se temos por baixo do carro, se não temos, o controle, tínhamos que mostrar o cartão, que era do Char Batley, era assim que se chamava o compound, com o controle de pessoas armadas. Parece que estávamos a entrar numa prisão, basicamente era assim que acontecia. Para sair exatamente igual, até porque nós tínhamos que fazer controlar aquelas barreiras, para entrar devagar e com as lombas e com aquelas coisinhas para furar os pneus, aquilo tudo tudo bem organizado em termos daquilo que era o defensivo para a segurança. Pronto. E depois era o trajeto que nós fazíamos para... Quantos quilómetros é que vocês estavam, por exemplo, do sítio onde treinavam? Sim, a cidade de Jeddah, na altura que eu estava, tem uma extensão de 100 km ao longo da costa. E nós tínhamos de fazer cerca de 30 km para chegar à academia. Com um trânsito impressionante, onde nessa zona da cidade, uma zona onde há uma zona nova e há uma zona mais velha, se assim se pode dizer. Mais histórica. E ninguém respeita os semáforos, ninguém respeita os cruzamentos, ninguém respeita nada. Na zona nova toda a gente respeita, é curioso, num espaço curto, na altura era assim que acontecia. E era uma aventura. Nós todos tínhamos a nossa viatura, mas combinávamos ir juntos para ser mais fácil passarmos no trânsito. Mas depois fomos muito bem recebidos na academia, onde nós, na mentalidade na altura árabe, nos clubes, era consoante o campeão do mundo ou o campeão da Europa, eles iam buscar aquilo que achavam que era o melhor para depois implementar. Portanto, tiveram brasileiros primeiro, depois tiveram franceses, depois tiveram holandeses, muito da metodologia do Ajax, depois passaram para o lado dos portugueses por causa da metodologia do Sporting, por causa do Cristiano Ronaldo, por causa do Figo, por causa do Futre, por causa do Simão Sabrosa. Pronto, vão à procura de sempre dos melhores, e eles, como podem pagar e querem pagar, pagam consoante aquilo que eles pensam que é o melhor. E foi nesse âmbito que fomos bem recebidos. Ainda estavam alguns que ficaram, alguns brasileiros, alguns franceses e alguns holandeses foram ficando, que é aqueles que acabam por ficar quando são libertados, passando de projeto para projeto. Mas depois nós fomos fazendo o nosso trabalho e tivemos várias peripécias pelo caminho. A parte mais
e que não acabou por não ser difícil, mas estranho para nós, era a quantidade de rezas que existe dos muçulmanos, e eles a pararem o treino, a meio do treino, se tivessem que parar, paravam, ao meio do jogo, se tivessem que parar, paravam, para fazerem a reza, e nós tínhamos que respeitar, obviamente, mas era estranho. Nós, por exemplo, no intervalo de um jogo, acontecia com frequência, nós queremos dar indicações, mas desaparecem todos, árbitros e as equipas juntas vão para uma sala para rezar, e nós ficámos à espera. Quando eles vêm é para entrar para o campo, e nós acabamos por não dizer nada, não há indicações nenhumas, não há nada, ok? Faz parte. E no treino acontecia, às vezes sem conta, a bola, um jogador, por exemplo, ia para rematar a baliza, começava nos alto-falantes o início da reza, a bola passava, ele nem sequer rematava a baliza, parava imediatamente, e paravam todos, e eles iam-se embora, e a gente ficámos ali realidades completamente à espera que terminasse. Incríveis, não é, João? Coisas completamente distintas daquilo que nós estamos habituados. O projeto acaba, a Arábia Saudita fica pelo caminho, depois, a seguir. Depois regresso a Portugal, tenho aqui um ano de interregno, onde voltei para o Fátima, tenho aqui a época no Fátima, e depois surge a oportunidade de trabalhar com o Zé Peseiro para os Emirados. O Zé Peseiro era treinador do Al-Weda de Abu Dhabi, da equipa A, e depois convidou uma série de pessoas para serem treinadores da equipa B do mesmo clube, para trabalhar com ele, diretamente com ele. E claro, eu fui mais uma aventura diferente, já passámos um bocadinho, na Arábia Saudita era mesmo formação, ali já estávamos com a equipa B, e fui com o Zé Peseiro para os Emirados, para Abu Dhabi, mais uma experiência fantástica, um país, apesar de muçulmano, árabe, diferente, mais aberto. Nós estávamos a Abu Dhabi e Dubai, aquilo são 140 km de distância, que nós passámos ali mais uma época. O Zé Peseiro em janeiro é despedido, e ele, inclusivamente, na nossa equipa técnica da equipa B, estava o filho dele também, fazia parte da equipa técnica, e não nos deixaram sair. O Zé Peseiro também disse que nós iríamos terminar a época para não sairmos. Nós ficámos até ao final, fomos vice-campeões dos sub-23 da equipa B. Foi uma época espetacular, abriu novos horizontes. Recordo, por exemplo, a nossa pré-época, que fomos a equipa A e B junta para a Alemanha, para Marienfeld. Tivemos 23 dias em estágio. Ao nosso lado estava o Pioli com a Lazio na altura. Foi uma aprendizagem tremenda, uma pessoa tremendamente humilde. Inclusivamente ele ofereceu-me um dos chapéus de treino que ele tinha lá da Lazio e tal. Trocámos ali algumas recordações e muitas ideias, e nós, tinha Peseiro de um lado, tinha... Ou seja, é aí que tu também entras naquele mundo do futebol que nós estamos mais habituados a ver na televisão, não é, João? Sem dúvida, é a partir de um determinado momento que as coisas começam-se a abrir e claro, os conhecimentos naturalmente começam a acontecer. E como eu digo sempre, principalmente o mundo do treino desportivo, seja em que modalidade for, está sempre a evoluir, estamos sempre a aprender uns com os outros, e eu sempre fui muito de observador, para aprender muito. Tenho as minhas ideias, mas sei perfeitamente que não são as melhores, a última batata do pacote. Quer sempre aprender mais, não é? Quer sempre aprender mais que os outros, claro. E estando ao pé do Zé Peseiro, sempre disse isto. É um dos melhores que eu já vi até hoje em treino, e eu já tive a oportunidade de ver muitos dos conhecidos. E eu lembro perfeitamente na altura do Sporting que jogava futebol ao mais alto nível também, não é? E aprendi muito com ele também, como eu disse, o Pioli, entre outros que eu fui vendo, mas nessa época marcou-me mais esse início, logo, uma pré-época, em Marienfeld, onde teve a seleção portuguesa também, o Futebol Clube do Porto, várias vezes, um sítio espetacular para se fazer uma pré-época. Depois tive a oportunidade nessa pré-época de assistir a jogos da Bundesliga, isto é, da Liga 3 da Bundesliga, que aí me chamou a atenção, que estávamos num mundo completamente à parte. Fui ver Arminia Bielefeld com Ornarsburg, qualquer coisa assim do género, numa Liga 3, num estádio com cerca de 30 mil pessoas, estava completamente cheio, com um ambiente que em Portugal não se vê. E aí é que nós percebemos que
Há um outro mundo, há um outro mundo muito mais à frente de nós, que tem outra capacidade financeira, por alguma coisa tem campeonatos competitivos, por alguma coisa tem os jogadores a saírem constantemente e treinadores para patamares superiores, por alguma coisa e nós começamos a perceber. Depois, logicamente, é ver isso e não só, é ver depois o próprio treino em si e aquilo que eles fazem, para nós percebermos que nós somos muito bons naquilo que fazemos, o português, seja no treino, como treinador, como jogadores, mas existem outros e basta olharmos para quem é que chega aos últimos degraus, que nacionalidades têm. É muito fácil, a gente começa a olhar, ok, portugueses estamos lá, alguns, mas acima de nós estão italianos, estão espanhóis, sobretudo alemães, espanhóis e italianos. E este ano podemos ver também na Inglaterra, né? O número de treinadores. Jürgen Klopp é alemão, o Pep Guardiola é espanhol, a Arteta é espanhol, o Ancelotti é italiano, e por aí fora, estas três nacionalidades, claro. E aí começam a emergir também os treinadores portugueses, que nesta altura estão, ao fim e ao cabo, no apogeu. Um tomarense que vai para a Ásia, para a Arábia e para os Emirados, depois, a seguir? Olha, depois começam-se a abrir aqui, porque O João Henriques começa depois também a ter o feedback daquilo que era em Portugal, também os agentes e os observadores do trabalho que o João ia desenvolvendo nesses projetos. Eu fiz uma coisa que toda a gente dizia que era impossível. E hoje em dia continuo a dizer que isso é quase impossível acontecer. Eu cheguei à Primeira Liga sem agente, e isso não existe. Hoje em dia, e na altura também não existia. Eu tive... Estávamos em que ano, João? No lugar, porque eu fiz o curso, eu vim da Arábia Saudita, e naquele espaço que estou cá em Portugal, aproveito para fazer o UEFA Pro, que é a licença que é imprescindível para nós podermos estar no último patamar. E depois vou para os Emirados já com o UEFA Pro, e quando eu regresso numa perspectiva de continuar a trabalhar ao nível onde estava aqui em Portugal, até ao Campeonato de Portugal, Distrital, Campeonato de Portugal, terceira divisão, era onde eu andava, porque é muito difícil depois passar para os campeonatos profissionais, para a segunda Liga e a Primeira Liga. Na altura nem existia a Liga 3, como existe agora. E lá está, e foi o projeto Fátima Subida, segunda Campeonato de Portugal, e eu nesse período estou a dar os cursos na Associação Paulo Santarém de primeiro e segundo nível, como sempre dei, desde 2002 até... Aliás, há uma semana atrás falámos um bocadinho, e a grande maioria para aí 60% dos treinadores que há em Santarém, falando só em Santarém, passaram pelas tuas mãos, não é, João? Sim. É um orgulho também para ti. Claro, tanto na formação como em meus ex-jogadores que estão agora como treinadores. Logicamente, a gente sente-se algum orgulho realizado, nisso, não é? E até porque o nosso trabalho depois é reconhecido através dessas pessoas, não é? João, pegas a mala, avalize, próximo projeto. Olha, depois, como eu estava a dizer, estou no sítio certo, no lugar certo, à hora certa, como se costuma dizer, que é dar o curso de treinadores em Santarém. E do outro lado, a tirar o curso, está o Daniel Kennedy, que é, na altura, treinador do Leixões. E o Daniel Kennedy, durante essas aulas, ele está a treinar o Leixões na segunda Liga, e ele, praticamente no final, ele convida-me para ir ver um jogo lá acima, ao Estádio do Mar, a Matosinhos, para eventualmente eu pensar se via com bons olhos e trabalhar com ele e ser adjunto dele na segunda Liga. E eu, na altura, disse-lhe que já estava numa fase da minha carreira que já não ia ser adjunto de ninguém, queria continuar a ser treinador principal, e tinha uma proposta do 1º de dezembro para Campeonato de Portugal. Em Sintra, em não é? Sintra. Okay. Tudo tratado, tudo resolvido para ir para o 1º de dezembro. E ele insistiu muito, porque o Leixões, nessa época, está no play-off, chamava-se Liguilha, né? Com o Praense, com a possibilidade de descer à segunda divisão ao Campeonato de Portugal, e o Praense a possibilidade de subir. Já tinha sido o primeiro jogo nos Açores, onde o Leixões tinha de ganhar 1-0, e as coisas estavam perspectivadas para o Leixões conseguir a manutenção na segunda Liga, e ele fez muita força para eu ir ver esse jogo.
quando entrei no Estádio do Mar, pronto, lá está, é aquelas coisas que nos cativam à primeira, que é ver um Estádio do Mar completamente cheio, um ambiente espetacular, um ambiente incrível. Acabou por haver um empate que serviu às aspirações do Leixões na altura. No final do jogo, o presidente, que hoje é presidente do Estrela da Amadora, o Paulo Lopo, meteu-me no gabinete com mais um vice-presidente, o Daniel Kennedy, e não me deixaram sair de lá enquanto eu não dissesse que sim, para ficar com ele. Basicamente foi isto, ofereceram-me todas as condições e mais algumas para eu ir, e eu depois fiz uma coisa que, lá está, mais um risco. A história da minha vida tem sido um bocadinho isto, no risco, que foi, eu era professor de educação física em Tomar, minhas responsabilidades com as minhas filhas já, e eu ia um bocadinho no escuro e não podia ir numa aventura só porque a paixão é o futebol. E tem atenção também que os projetos anteriores eram sem família, não é, João? Exatamente. E ali continuar a não poder levar família comigo, ter que ser eu a ir, mas não era financeiramente ainda uma coisa extraordinária para que eu libertasse a escola a tempo inteiro. E então eu arranjei forma de ter meio horário, que me era permitido fazer na altura, meio horário, e nesse meio horário acontecia que eu saía do treino de manhã, à hora do almoço, não almoçava, mas punha-me no carro de Matosinhos, vinha dar aulas a Tomar à tarde, e depois no final ia para cima outra vez para dormir, para no dia a seguir estar e preparar treinos e fazer as coisas, e eu andei nesta correria durante meses. Um risco e um sacrifício, não é? E eu, basicamente, o que ganhava lá era para o combustível. Era muito, muito isto. Mas estava na segunda liga e ainda por cima apanhei um susto dos grandes, porque tinha abdicado de meio horário na escola, não ia receber o mesmo vencimento, e à terceira jornada o Daniel Kennedy vai embora, quer abandonar, e abandonou, por motivos pessoais graves que ele tinha, que ele depois soube na altura. Acompanhei depois muito de perto, que nós estávamos basicamente a viver juntos, tínhamos uma moradia onde estávamos nós os dois, mais um elemento da equipa técnica que também é de Tomar, o Mel, que eu levei para lá. Os três vivíamos numa moradia e eu fui assistindo aos problemas que o Daniel Kennedy tinha, que não era possível ele continuar, e à terceira jornada o Daniel Kennedy vai embora, mas não queria que eu continuasse, e eu estava numa situação complicada, porque a gente sabe que isto, o que é que pode passar para fora, não é? Ele é que me convida e depois agora ficas como o treinador principal. Mas jogadores aí foram extraordinários, juntaram-se, vieram pedir para eu continuar a fazer o que estava a fazer, porque naquele período o Daniel Kennedy já não estava praticamente nos treinos, era eu que fazia quase tudo. Tu davas a cara pelo corpo pelo técnico, grupo, e até ele depois até abandonar. A direção, o presidente, a equipa técnica que estava toda se juntou a dizer que vamos embora, fica, que isto vai correr bem, e acabei por ficar, e aquilo acabou por correr não bem, mas muito bem, porque eu, em outubro, temos Taça da Liga, que eu acho que este é um momento-chave. Nós já tínhamos tido Taça de Portugal e tínhamos eliminado Tondela de Primeira Liga do Pepa, tínhamos eliminado Passos Ferreira do Vasco para a Taça de Portugal, estas duas equipas da Primeira Liga. Depois entramos na fase de grupos da Taça da Liga, num grupo onde tínhamos Rio Ave, Passos Ferreira e Futebol Clube do Porto, e nós ganhámos novamente ao Passos Ferreira na primeira jornada. A segunda jornada temos jogo no Dragão, e com o Porto numa época que se lembrava a todos que passavam pelo Dragão, e nós chegámos lá e é o momento-chave. Empatámos 0-0 num jogo tremendamente bem conseguido, podíamos ter vencido o jogo inclusivamente. Tenho esta recordação de ter Pinto da Costa a vir-me cumprimentar à saída do campo, a dar os parabéns pela equipa, pelo jogo, e que gostava muito da minha postura e da forma da equipa a jogar, que as pessoas estavam atentas ao que estava a acontecer. E eu aí comecei a ter a noção que realmente as pessoas estavam a começar a olhar para quem é o João Henriques no início, agora quem é o João Henriques, mas já toda a gente sabia quem era o João Henriques. E aí é um momento-chave, claramente, porque é televisionado, jogamos contra um grande, é um momento que as pessoas começam a ver, olha, realmente está ali um trabalho, está uma boa equipa, sabe jogar. E foi aí o momento-chave para depois, em termos de treinador, que depois
vai continuando a ser consolidado com a colocação do Leixões no segundo lugar da tabela classificativa, que estava aí na subida para a Primeira Liga. E é quando o Passos Ferreira me vem convidar para os tentar ajudar na Primeira Liga a não descer a divisão. Não é, nessa altura. E eu tinha consciência de que eu tinha defrontado o Passos Ferreira por 2 vezes, uma para a Taça de Portugal e uma para a Taça da Liga, e nós tínhamos vencido, e o meu comentário no final desses jogos: nós vencemos, mas vencemos uma equipa que vai descer a divisão. Eu disse isto na altura porque tinha consciência do que estava do outro lado. Mas no teu interior, não para não fora. Comentava com a minha equipa técnica a situação. E quando eles convidaram, eu coloquei exatamente à minha equipa técnica a mesma situação. Assim, têm consciência do que nós já falámos sobre o Passos Ferreira. Vamos arriscar. Mais uma vez, vamos arriscar. Vamos para a Primeira Liga, seja o que Deus quiser, e vamos à luta. E fomos para o Passos Ferreira em janeiro, uma final de janeiro. Mão, Matosinhos para Passos Ferreira. Mais uma viagem, e aí é lá mais uma transformação. É a altura que eu deixo de conseguir vir dar aulas. Ou seja, assumes o papel de profissional de treinador de futebol. É a partir desse momento. Eu tive que fazer algumas coisas que abdicar de muita coisa e dizer aqui na escola. Focar-se totalmente naquilo que é a profissão de treinador de futebol, não é, João? E nessa altura, pronto, foi à luta, fizemos coisas muito boas, recuperámos muita coisa para o Passos, mas não conseguimos manter o Passos na Primeira Liga. E eu tenho a sensação, no final da época, depois de termos vencido o Futebol Clube do Porto, temos uma época fantástica em termos de recuperação, mas não foi suficiente, a equipa não conseguiu ficar na Primeira Liga. E a sensação que eu tenho é: pronto, vou voltar à escola, vou continuar a dar aulas. E bem. Então a seguir? E quando estou nesta fase de um bocado de angústia de fizemos tudo bem, mas não resultou, e naquela incerteza do que vai acontecer, que o sacrifício e o trabalho não teriam valido a pena, é isso? É a percepção que vocês tinham na altura. Okay. Mas depois estou aqui em Tomar, recebo um telefonema, e é um telefonema do diretor desportivo do Santa Clara, o Diogo Alma, que perguntou se eu estava disponível para ir a Lisboa ter com ele, para jantarmos, para conversarmos, e eu, claro. E eu vou a Lisboa, estou com eles, e o Santa Clara, a primeira coisa que ele me diz é assim: olha, obrigada por teres saído do Leixões, porque quando eu saí do Leixões, o Leixões estava no segundo lugar e o Santa Clara estava no terceiro ou no quarto. Ou seja, deixaste a porta aberta para o Santa Clara, não é? E depois, no final da época, o Leixões terminou em 7º e o Santa Clara subiu divisão. E eu comecei a rir, tivemos ali uma empatia logo grande, e ele disse: olha, eu acompanhei a época toda, principalmente no Leixões, porque fomos os adversários e tivemos constantemente a defrontar-nos, e tivemos a oportunidade de falar antes, mas depois no final ele diz-me: pronto, olha, temos aqui o contrato, queremos que venhas para o Santa Clara. E eu, sem saber valores, sem saber nada, eu disse logo: onde é que está o papel? Eu assino e siga, vamos à aventura novamente, uma mudança para a Ilha de São Miguel, para os Açores. Tomarei-se pelo mundo, vai para o meio do Atlântico. Para o meio do Atlântico, e onde estive 2 épocas que foram fantásticas, desportivamente, foram tremendas. Eu lembro-me na altura, João, conversámos, encontramos-nos 1 ou 2 vezes, tu falavas bastante em termos daquilo que era a meteorologia, o tempo, as condições para treinar. Ou seja, a parte mais difícil daquilo que era o treinador do Santa Clara, o João Henrique. Sim, os Açores têm a peculiaridade de terem as 4 estações por dia, não é? As 4 estações do ano. Faz sol, chove, faz vento, tudo no mesmo dia. Acontece ali, o que dificulta muito as condições de treino, e ainda para mais, não fui enganado, porque foi das coisas que o diretor desportivo me disse logo: temos um problema, que é as condições de treino, que não são do clube, são da região autónoma, e que temos uma situação de um dos campos de treino numa escola, há aulas de educação física a decorrer ao mesmo tempo com o treino. Equipa profissional, não é? O campo não é de todo bem tratado, há ali algumas dificuldades,
Aconteceu-nos várias vezes por causa das intempéries que existiram, tempestades, não passámos uma semana inteira sem podermos treinar, temos que ir a um pavilhão e no dia a seguir já não podíamos porque já não tinha telhado o pavilhão porque houve muito vento, coisas assim interessantes, mas fomos ultrapassando essas dificuldades todas e fomos apresentando sempre bons resultados, boas classificações. É uma época espetacular, João. São duas transformas o Santa Clara, praticamente. Sim, eu ajudei o Santa Clara no regresso à Primeira Liga a ser o Santa Clara que é hoje. O Santa Clara regressa à Primeira Liga 16 anos após a última vez, onde tinha parado no tempo nestas questões das condições, da estrutura, da organização, e eu fui um dos que ajudei, obviamente com o presidente. A mudar um pouco o clique daquilo que era o diretor desportivo. A visão do futebol profissional mesmo. Foi montar ali todo um clube para poder ser competitivo na Primeira Liga. E aconteceu, felizmente, e depois, claro, a cereja no topo do bolo são os resultados, vencer na Luz, 4-3. O Tomarense, nos Açores, viajar 15 em 15 dias de avião. Sim, é mais uma das situações que é mais difícil. É muito mais difícil do que nós aqui no continente. Fazemos uma deslocação 2-3 horas, mas depois a seguir sabemos que estamos em casa com a família. E ali não, ali é a logística toda de ter que ir para o aeroporto e depois nós não viajámos em voo charter, era voos comerciais, ter que esperar, o tempo de espera, a viagem, às vezes os atrasos por causa do tempo e dos atrasos também dos aeroportos, normal. Claro. Acabavam por ser viagens não... Ou seja, estavam condicionados por aquilo Sim. que era a oferta. Não só das mesmo. 2 horas de voo, mas 2 horas antes, mais o atraso, às vezes eram 5 e 6 horas só nesta questão da viagem em si. Mas depois chegarmos ao continente ainda temos mais a deslocação para o local, para o hotel, claro. E depois do hotel para o local, pronto, é mais difícil. Mas realmente. Foste habituando e entrar nesse ritmo. Sim, até porque tínhamos de habituar rápido. 2 épocas no Santa Clara. 2 épocas no Santa Clara. Fantásticas. Depois a seguir. Olha, depois senti, juntamente com as pessoas do Santa Clara... O que é que te faltava nessa altura? Tu querias mais? Sim. O Santa Clara já não era aquele clube, aquele emblema que te desse aquele objetivo que tu tinhas traçado para ti próprio? Não, até porque as épocas correram tão bem que havia, na altura, 2 clubes que tinham outras ambições que começaram a falar comigo ainda antes da época terminar. Nessa altura já com agente, João? Nessa altura foi quando comecei a ter agente. Okay. Foi na segunda Qual é a época mudança? O que é que muda nessa altura, João? Lá está, que os agentes começaram a aparecer, muitos, começaram a querer conhecer melhor o João Henrique. Quando viram o sucesso e os resultados e viram ali um potencial para também fazer um negócio, que basicamente estamos a falar sempre da mesma coisa, do negócio do futebol. Claro. E chama a atenção, e realmente cada vez que eu me deslocava ao continente, ao hotel onde a equipa ficava, aparecia-me um agente para assinar comigo. Pronto, e tive várias reuniões, até que assinei por um agente, e é esse mesmo agente que depois também me diz, pronto, temos aqui 2 situações. João, só para explicares melhor, é um mundo completamente diferente daquilo que nós estamos habituados. O agente chega, aborda o João e oferece clubes, o outro oferece outros clubes. Como é que isso funciona, João? Não, primeiro é a questão de assinar com um agente para nos representar, para serem o agente, no fundo, depois a agência com que nós assinamos tem advogado, tem outras situações que nos vão tratando na nossa parte toda diária, que nós precisamos também, que temos as nossas coisas, mas que nós não temos tempo para o fazer, e isso depois fica da responsabilidade do agente que nos representa. Para falar com os diretores esportivos, com os presidentes dos clubes, que não há este contacto muito direto logo. Ou seja, delegas na parte do agente toda essa logística em termos da parte contratual. E foi essa parte toda que começou a surgir na altura, foi o Rio Ave e o Vitória de Guimarães, os 2 que me abordaram, mais o Rio Ave na altura, inclusivamente tenho uma reunião, ainda a época não tinha terminado, com o presidente e com o diretor desportivo e o meu agente,
na Mialhada. Só para termos uma percepção, nesse último campeonato, na última época, Santa Clara e Rio Ave, em que lugar é que ficaram? O Rio Ave estava a disputar o acesso à Conference League. Okay. E o Santa Clara estava um bocadinho mais abaixo, estávamos a meio da tabela. E inclusivamente ainda depois defrontámos o Rio Ave na penúltima jornada, em que eles precisavam de vencer o jogo e nós empatámos o jogo em Vila de Conde e eles tiveram que ir para a última jornada para conseguirem esse acesso à Conference League. Mas tenho essa reunião e saio de lá com tudo tratado para ir para o Rio Ave nessa época. Na seguinte, era o Carlos Carvalhal, o treinador, que já tinha assumido que ia sair, foi para Braga. E seria eu, a partir do treinador do Rio Ave, com tudo tratado. Mas depois aconteceram coisas estranhas do futebol, acontecem, foi mais uma aprendizagem para mim, e eu, depois de 2 épocas fantásticas, onde havia 2 clubes que me queriam, fiquei desempregado, no início da época. Porquê, João? Ou seja, Guimarães e Rio Ave, acabaste de dizer. Exatamente. E o que é que aconteceu aí no meio? Aconteceu que há outros agentes, que uns têm mais força que outros, que conseguiram incluir nessas equipas os seus treinadores. Okay. Pronto. Onde tu já tinhas tudo tratado com o Rio Ave, ou seja, o teu agente já tinha tudo. Já estava tudo. Eu, quando saí desse jantar, inclusivamente o presidente disse: pronto, agora vamos na viagem para cima. Eu vim para baixo da Mialhada, daí eles foram para cima, para o Porto. E na viagem nós vamos tratar dos detalhes todos e depois, na próxima semana, a gente fecha isto e tal. Estava tudo bem. Depois não houve próxima semana. E depois passaram os dias e não aconteceu absolutamente nada, até que surgiu um nome no Rio Ave de outro treinador e fiquei... Ficaste desiludido. Fiquei desiludido, pronto, porque no fundo rejeitei outras situações que foram aparecendo de outros clubes, porque tinha dado a palavra ao Rio Ave. E estava assumido com o Rio Ave. Pronto, não aconteceu e fiquei depois sem clube no início da época, que foram apenas cerca de 2 meses, porque foi a pré-época mais 3 jornadas de campeonato. Nem houve tempo para desmanchar a mala, não é? Não, porque fui para Guimarães depois, então acabei por ir para Guimarães, saiu o Tiago saiu à 3ª jornada. Isso. E eu entro à 4ª jornada no Vitória de Guimarães. E mais uma aventura, lá está, mais um plantel que não fui eu, fui trabalhar com um diretor desportivo outra vez fantástico, tenho tido sorte com os diretores desportivos, tive o Diogo Balma durante 2 anos no Santa Clara e depois tenho Carlos Freitas no Vitória de Guimarães, onde até... Carlos Freitas tinha saído do Sporting, não é, na altura? Sim, Carlos Freitas já tinha saído do Sporting, já tinha tido outras experiências fora do país e regressou aqui a Portugal ao Vitória. E lá está, aconteceu tudo muito bem até ao final da primeira volta, que nós fazemos uma das melhores primeiras voltas de sempre da história do Vitória. Estávamos ali em 3º, 4º lugar, juntamente com o Benfica, perto do Benfica, uma coisa assim do género, que estava no 3º lugar, uma coisa do género, e terminamos a primeira volta com um empate na Luz, numa primeira volta fantástica. E depois estamos na época de pandemia e aconteceram algumas coisas ali assim no início da segunda volta que fazem com que o presidente tome a decisão de querer trocar de treinador quando nós estamos na posição de Conference League, que era o objetivo. Ou seja, mas isso depois de alguns resultados menos bem conseguidos, é isso, João? Não, aqui, o que aconteceu foi que no início da segunda volta o presidente passa a mensagem ao meu agente, ao balneário e a mim, que queria renovar, queria acionar a opção de mais uma época, e as coisas estão todas preparadas para isso, sim senhor, vamos lá e tal, vamos só terminar esta época, vamos meter a equipa na Conference League, que já não estava há uma época ou 2, já não conseguia entrar na Conference League, e nós estávamos em posição para entrar na Conference League. E depois aconteceram ali algumas peripécias que não vale a pena nós falarmos, que desmontaram isto tudo e que fazem com que eu perca força perante umas decisões que o Presidente tomou. Como se chama dizer, tirou-te o tapete, não é?
o Presidente assumiu com outro treinador no mesmo dia que anuncia dentro do balneário que tu vais renovar. Que eu vou renovar. Todos nós soubemos disto, toda a gente soube, o que me tirou muita força ali. Houve ali depois alguma intermitência nos resultados, mas nós mantivemos ali a posição porque tínhamos feito uma primeira volta muito boa. E o Presidente sentiu que havia um processo eleitoral para ele vencer e tinha que fazer uma aposta fazer mais qualquer chonante, coisa não é? assim do género. Costuma-se dizer que treinar o Vitória de Guimarães é das coisas mais difíceis em É Portugal. um clube enorme, uma massa associativa incrível, tem umas condições inacreditáveis, mas o Vitória a gente tem sempre a sensação que pode fazer mais do que aquilo que faz depois no final. E mais uma vez esta época aconteceu, ficaram fora da Conference uma equipa como o Vitória. Nessa época eu saí com a equipa na Conference e depois de eu ter saído a equipa perdeu a Conference e não foi à Conference, e foi uma das coisas que eu disse ao Presidente naquele dia. O Presidente é que manda, tem a sua decisão, mas o que vai acontecer com esta mudança é que você vai perder a Conference. E aconteceu, porque eu sabia que o grupo até estava comigo, as coisas estavam a funcionar bem, havia já um trabalho, e depois com as trocas foram ali algo confusos. Após a minha saída, sensivelmente faltavam 10 jogos para terminar, 10, 12 jogos para terminar, e há mais 2 treinadores, portanto mostra mesmo aquilo que aconteceu. E no final a equipa não conseguiu se qualificar para a Conference. Tive muita pena pelo menos não ter terminado essa época, que achei que foi uma forma injusta de acontecer, porque as coisas estavam a correr bem e não se justificava. Não havia motivos não havia esses motivos, para o João Henrique sair, mas pronto, temos que respeitar estas decisões, muitas vezes são decisões políticas. Como é que tu geres isso? A quente não há de ser fácil, João. Não é fácil, porque nós reconhecemos que nós somos sempre reféns dos resultados. Mas quando isso não acontece, depois ainda é mais frustrante. Não está a acontecer porquê? Nós não procura do porquê, não é? Muitas vezes e às vezes eu pessoalmente sei que pela minha forma frontal de fazer as coisas, ser muito reto naquilo que faço, pensar muito pela minha cabeça, sobretudo seres fiel às tuas ideias. Fiel às minhas ideias, às vezes sou prejudicado por isso, claro. Tenho consciência disso. Então o João prepara as malas em Guimarães, na cidade de Berço. Eu vou para o vizinho, ao lado, para o Moreirense. Moreira de Cónegos, ali aqui 8 km. Logo ao lado. Clube. Ou seja, não houve tempo, foi colocar tudo na mala. Acabou a época e em maio o Presidente ligou-me, queria falar comigo e pronto, e quis mesmo que eu fosse para o Moreirense. Clube que é também um clube muito simpático, não é, João? Clube com gente muito boa, clube com umas condições neste momento fantásticas de treino e para trabalhar, mas é um clube que vive sempre no sobressalto daquilo que o Presidente por vezes tem demasiado sangue e às vezes pouca razão naquilo que são as suas ideias. Eu recordo, por exemplo, o Vítor Oliveira, que todos nós conhecemos, em primeiro lugar na segunda liga para subir, foi despedido. Portanto, acho que diz tudo aquilo que pode acontecer naquele clube. E infelizmente o clube pode fazer campeonatos extraordinários, como fez ainda há pouco tempo com o Rui Borges, há 4 ou 5 épocas com o Ivieira, também, que fez um grande campeonato, ou então numa convulsão completa e andar ali assim. Claro. Pronto, tem esta variabilidade de épocas para épocas, mas gostei muito de lá estar. É um clube, lá está, que pode dar coisas muito boas aos treinadores e aos jogadores, mas se fosse um clube mais estável, aliás, não estou a falar da questão financeira, porque é um clube que paga exemplarmente a tempo e essa horas. Estabilidade faz com que haja um projeto bastante ambicioso nesta altura também, sim, para sem dúvida, uma cidade desportiva. Sem dúvida, onde já foi iniciado nessa altura. E tem um projeto fantástico. É um clube, mas depois do Moreirense passei a mais uma viagem. Neste retângulo à beira-mar plantado, a seguir estou na Suécia para ir para o AIK de Estocolmo. Estás no hotel na Suécia? Estou no hotel na Suécia, 11 dias. A observar
Aquele que era o teu Futuro Clube, que era o AIK de Estocolmo, que me convidou para levar as malas logo. E como é que vais parar à Suécia? Olha, eu sou muito amigo do Stefan Schwarz, que é uma pessoa que eu conheci durante o curso EFA Pro. E a partir daí fizemos uma boa amizade, temos estado sempre em contacto, e ele sempre insistiu que gostava de me ver a trabalhar na Suécia, de onde ele é, e ele sempre achou que encaixava-se no meu perfil, e ele soube desta situação do AIK de Estocolmo, conhecia algumas pessoas que foram colegas dele, jogadores que trabalhavam no AIK de Estocolmo, e indicou o meu nome, e depois a partir daí direcionou-me para as pessoas certas tratarem das coisas lá com o AIK de Estocolmo. Fiz várias entrevistas até ir à Suécia. Se não me engano, era uma senhora presidente. Não. Fiz essas várias entrevistas desde abril, foi a primeira vez que fui à Suécia para falar com eles. Depois convidaram novamente em junho, porque o campeonato lá é ano civil, não é como o nosso que apanha 2 anos, não é? Começa basicamente ali em final de janeiro, vai até novembro, início de dezembro, e depois tem a paragem e é a nova época. E então ali a meio da época que as coisas não estavam a correr bem, foi quando eu fiz a primeira entrevista em abril, depois em junho, mas eles são muito de fazerem várias entrevistas até tomarem uma decisão. E eles, quando tomam a decisão, já é setembro. Mas para perceber a parte do perfil do treinador ou aquilo que é a sua metodologia? Tudo. Eles querem saber tudo. Inclusivamente querem que seja presencial para sentirem exatamente como é a comunicação da pessoa, o conhecimento, as ideias. Eu fiz uma apresentação que tenho para fazer quando me apresento aos clubes, sobre o meu trabalho, como é que atacamos, como é que defendemos, como é que transitamos, como é que são as bolas paradas, quais são as ideias, o que é que eu vejo no clube que posso melhorar, a filosofia. Uma série de fatores para, sobretudo, projetar ainda mais o clube para onde vais. E aí, pronto, fui fazendo até que eles me disseram, eu estava em férias em agosto, no Algarve, recebi um telefonema, bora, traz as malinhas, isto é para fazer a alteração agora, para começar já. E eu fui. Nessa altura, o AIK estava em que lugares? O AIK de Estocolmo estava mal posicionado, não me recordo exatamente, estava sensivelmente a meio da tabela, uma equipa que era para lutar pelo título, mas aquilo era para terminar a época e projetar a seguinte. O futuro. Porque era para ser como eles chamam, um projeto long term, para fazer ali 3, 4 épocas, que nós lá vamos com a ideia de fazer uma época, eles dizem logo que não, aqui contratos é para fazer 3, 4 épocas, porque os projetos têm que ser acreditam naquilo que é o trabalho do projeto. E eu cheguei a Estocolmo outra vez, pela 3ª vez, onde fui instalado num hotel, as pessoas foram-me apresentando aos jogadores da equipa principal, vi jogos da equipa principal, um da Conference League e outro de campeonato, um derby de Estocolmo. Depois estive reunido com o interino, porque já tinha sido despedido o treinador, estava o interino, que era o treinador do Sub-19, reunião com ele, que ele ia passar a ser adjunto da equipa A. Fui ver os jogos da formação todos, fui ver os jogos da segunda liga sueca. Portanto, eu estive ali durante 11 dias, e a ter reuniões com eles, estive ali durante 11 dias, sempre nesta expectativa de começa agora, começa amanhã, começa depois, e só não começou porque eles estavam também numa reestruturação interna na parte do diretor desportivo, e eles não saltam cadeias, não saltam patamares. Quem contrata o treinador é o diretor desportivo, não é o presidente. Portanto, se o diretor desportivo foi despedido, está a entrar um novo diretor desportivo, só quando o novo diretor desportivo entrar é que ele vai contratar o treinador para ficar. Ou seja, o patamar passa outra vez para o zero, é isso, João? Não passou para o zero porque já estava definido que seria... Mas uma nova ideia, diferente? Mas o diretor desportivo tinha que entrar primeiro, porque ele já estava a par de quem era, porque ele já tinha participado também em reuniões, portanto já estava dentro daquilo que era o processo, não é? Só que aquilo era um processo que ainda tinha que ir à Assembleia do clube, porque enquanto em Portugal é a figura do Presidente, o Presidente decide, lá existem 20 pessoas para decidir.
portanto, aquilo demora algum tempo até chegarem à conclusão de quem era o diretor desportivo, quando é que ia entrar. Neste processo, recebo uma chamada do Marítimo, e à boa maneira portuguesa não é preciso entrevistas, não é preciso nada, agora está na moda ao João Henriques, ligam para o João Henriques e tem 24 horas para vir. Amanhã quer vir, quer não quer, a gente passa para o seguinte, não é? Isto é mesmo assim. Ou seja, na Suécia não chegas assim praticamente do hotel, não é? Não, sempre sai, com a mala, sempre com a mala lá, ainda não estava preparado, ok? E eu apresento exatamente esta proposta às pessoas lá do AIK de Estocolmo, lá com os agentes que estavam a tratar disto. Olha, tinha esta Colocaste proposta. em cima da mesa a situação, não é? Financeiramente é isto, está aqui tudo limpinho, olha, não há aqui nada, eu preciso decidir a minha vida, não posso ficar aqui eternamente, estou há 11 dias num hotel. E eles disseram, a decisão é tua, nós temos o nosso tempo e temos os nossos processos, nós não vamos mudar o nosso processo nem o nosso tempo pela tua decisão, tens de ser tu a decidir. Foi uma decisão complicada. Hoje, se calhar, digo assim, preferia ter esperado. Só para termos uma percepção, é uma ideia que tu assumes ou falas com a equipa técnica e é em conjunto a decisão feita por todos? Não, nessa altura sou eu que assumo, mas pronto, com a opinião, falo com os elementos da equipa técnica, pergunto o que é que eles pensam, o que é que deixam de pensar. E aí o papel do agente? O agente tem muita importância aí, porque também vai-nos colocando os pós e os contras de cada uma das situações. E ali foi a decisão, parecia que estava a demorar demasiado tempo. Para a nossa cultura é estranho. Nós ficamos começa a haver ali um bocadinho da dúvida, não é, João? Já está a demorar. Aqui em Portugal, quando querem, demora uma hora. É amanhã. Okay. Uma hora para decidir e amanhã estás cá. Pronto, ponto. Na Suécia já estávamos desde abril nisto, já íamos em setembro, estava há 11 dias no hotel, eu já estava a sentir, bem, isto só vai aquela ansiedade. Vai cair, é a sensação que eu tinha. E eles no Marítimo queriam muito, estavam há 6 jornadas só com derrotas, e era um risco também, como acabou por acontecer, mas eu tinha que tomar uma decisão, e naquela altura, optei por, vou-me embora para Portugal, entretanto vocês dizem-me alguma coisa, e eles dizem, não, a gente vai dizer, com certeza. Eu cheguei a Portugal, viajei para a Madeira, quando estou na Madeira liguei novamente para os dirigentes lá e disse, olha, eu ainda não assinei com ninguém, eu prefiro ir para aí, eu prefiro esperar, mas vocês têm que me dizer alguma coisa, ou assinar alguma coisa, e eles, nós não ultrapassamos etapas, mantiveram a posição e eu tive que tomar a decisão de ir para o Marítimo. Sei que depois o AIK de Estocolmo ficou com o interino até quase ao final da época, passou o setembro, passou o outubro, e só entrou um treinador depois já em novembro, é quando eles perguntam qual era a minha situação, okay. E eu disse, agora não, agora já estou aqui há 2 meses. E eles acabaram por ir para a terceira opção deles no AIK de Estocolmo, e eu vou para o Marítimo. E depois no Marítimo é o ano em que há o Campeonato do Mundo do Qatar, que o campeonato para em novembro, e eu no Marítimo faço meio de setembro, outubro, e em novembro para o campeonato, também de novembro. Ou seja, era uma época bastante complicada. João. Sim, nós conseguimos começar a pontuar numa situação muito complicada do clube, com trocas de presidentes, de SADs, não havia diretor desportivo, depois o diretor desportivo chega um mês depois de eu chegar. E o plantel, João, um plantel muito desequilibrado, onde encontrei 12... Tu tentaste 12 jogadores lesionados. Jogadores, não é? Não, lembro dessa altura. Mas não conseguia, porque já tinha fechado o mercado, e entretanto tinha 12 jogadores titulares lesionados, a equipa com muitas dificuldades, mas começámos a pontuar, começámos a chegar perto da linha d'água, porque a equipa era a última classificada com 0 pontos quando eu cheguei, e quando estamos já ali a aproximar para o campeonato, e nós vamos conversar, e eu digo o que é que ela era a minha ideia. É que tu pedes jogadores, não é, João? Porque só em janeiro é que abriria ao mercado, mas tínhamos o mês de dezembro todo para preparar. E eu disse, olha, o que é que vocês querem da Taça da Liga? Porque a Taça da Liga ficou projetada para depois do campeonato, para os jogadores não pararem muito tempo, fazer-se ali a Taça da Liga. Eu perguntei o que é que qual era o objetivo do clube na Taça da Liga. E eles disseram, como nós estamos, nós queremos rodar e ver os jogadores que nós temos aí para tomar decisões quem é dispensado e quem não é dispensado. E foi o que eu fiz. Fiz, e as coisas obviamente correram mal, porque a equipa não tinha qualidade para fazer mais. Eu também só fiz 2 jogos aí, já,
porque depois entrámos em ruptura de ideias, queriam trazer outros jogadores que eu não queria, queriam ficar com jogadores que não tinham condições. Era como se chama de ser uma manta de retalhos. Tu nessa altura sentes-te arrependido de não teres ficado na Suécia? Senti arrependido porque sentia que no AIK de Estocolmo é um clube diferente, um clube que tem um estádio com 55 mil pessoas, é um clube que enche o estádio quando joga em casa, um clube histórico da Suécia, que não ganha o campeonato há algum tempo, era um aliciante para ganhar campeonato, que joga competições europeias habitualmente. É um clube histórico, um dos maiores clubes da Suécia. E seria ali o local ideal para tu te lançares? Sim. E num mercado completamente diferente. Num mercado que eu depois também gostei de ver, porque vi muitos jogos na Suécia, já lá fui várias vezes ver jogos, já estive em vários clubes. Felizmente que o AIK de Estocolmo não foi o único que me abordou na Suécia. Já tive uma situação... Já vamos falar, porque há uma segunda vida na Suécia, não é, João? Mas o AIK de Estocolmo já é o terceiro clube que me aborda. Okay. Eu tive primeiro o Malmö, que falou comigo assim numa situação mais passageira, foi só assim uma situação passageira. Uma abordagem mais... Foi o Amarby, que o diretor desportivo inclusivamente veio a Portugal e nós estivemos reunidos. Depois AIK de Estocolmo e agora... Há pouco tempo, antes de ir para a Polónia, estive novamente na Suécia, em Gotemburgo, por causa do Häcken, que é uma das equipas também, que foi campeão há 2 anos atrás, que falou comigo na eventualidade de nós podermos trabalhar. Tudo emblemas de renome na Suécia, não é? Sim, as equipas boas, grandes, também, até inclusivamente coincidiu com o jogo do Vitória de Guimarães contra o Djurgården, em Estocolmo, onde eu estive presente a assisti ao jogo. Onde estiveste junto dos teus anteriores jogadores, não é? Com alguns, e depois estive reunido com o Häcken, a apresentar lá está, mais uma das tais entrevistas que eles fazem muito, a situação acabou por não acontecer, porque entretanto depois... O João Henriques está na Madeira, volta para o continente. O que é que segue? Qual é o projeto, qual é o caminho a seguir, João? Não, a seguir ao Marítimo é esta questão no internacional, lá está, novamente a aparecer várias situações possíveis para nós. Aí o agente a fazer aquele trabalho de campo, não é? Onde depois eu saio em novembro do Marítimo, que nós rompemos, e começámos a falar numa situação possível para ir para fora, que era o que nós queríamos. Há ali estas situações Suécia que poderiam acontecer, até que surge ainda em abril a situação do Olimpia de Ljubljana para iniciar a época seguinte, que era um clube que ia ser campeão, não ia ficar com o mesmo treinador, e era um clube que ia jogar a Champions League, e era uma coisa que me interessava, claramente. Um projeto aliciante. E Eslovénia. Eslovénia, quando nós falamos da Eslovénia, já há dias falámos sobre isso, o Pogačar, o Roglic, o basquetebol, e tu falaste também no ski alpino, os melhores do mundo. Um pequeno país, mas com grandes atletas também. Sim, tem o futebol, como é que é visto na Eslovénia? O futebol é ao mesmo nível do ciclismo, do basquetebol, e se calhar até menos um bocadinho, porque só ganhou mais protagonismo agora no último europeu que a Eslovénia participou. Sim, fez um excelente europeu. Porque até ali a Eslovénia tem as suas estrelas desportivas noutras modalidades que não no futebol. Agora é que apareceu o Sesko, que está no Leipzig, na Alemanha, e é uma das referências. Começam a despontar alguns jogadores de qualidade. Tem o guarda-redes passou pelo Benfica, que está no Atlético de Madrid, que é o guarda-redes da seleção da Eslovénia. O Oblak. Que também é eslovénio, e a gente até se esquece quem é que são. Claro. Os Zahovic, que nós conhecemos do Futebol Clube Porto, é uma referência na Eslovénia. Ou seja, sai um craque de X em X anos, não é? Daquelas eles têm uma grande geração neste momento, bons jogadores. Jogam todos em Itália, na Grécia, na Alemanha, por aí fora. Naqueles mercados ali mais junto da Eslovénia, não é? Que nós não conhecemos tão bem. O Sporar esteve no Sporting há pouco tempo, e no Braga também está no Panathinaikos. É um dos jogadores também que está na seleção e que é conhecido, entre outros, mas que nós estamos mais familiarizados pelo nome. Claro. Mas é um país vizinho da Croácia, é a Jugoslávia, e é muito estilo croata. O jogador croata é muito idêntico, porque é um país pequeno
que tem pouca expressão o seu campeonato, mas tem 3 equipas boas, que lutam pelo título, mas tem bons jogadores que estão em contextos mais competitivos, naturalmente. É aquela escola da antiga Jugoslávia, não é? Sem dúvida. Jogador muito técnico, com muita qualidade, alguns mais físicos, dependendo também da posição em que jogam, mas temos esta ideia dos Zahovic e de um Oblak, são os grandes jogadores que nós temos assim a ideia, que é o jogador esloveno e o jogador croata. Uma linha feita, Ljubljana. O Tomarense pelo mundo vai até a Eslovénia, até a Olímpia, não é? Olímpia de Ljubljana. Em termos de plantel, tu, quando assumes esse projeto, a equipa foi-te dada ou tiveste hipótese de escolher jogadores à tua medida? Não, já havia muitos jogadores com contrato, inclusive 2 jogadores portugueses já lá estavam, no Olímpia. Chegaram mais alguns jogadores, comigo foram mais 2 portugueses, um deles o Diogo Pinto, não é? Que foi campeão, acabam de ser campeões. Entre outros jogadores jovens que chegaram ao clube, e fomos formando ali uma equipa muito competitiva, porque o grande objetivo da época era qualificar pela primeira vez o clube para uma fase de grupos na Europa. E pronto, e nós trabalhámos nesse sentido. Nós começámos por fazer as pré-eliminatórias da Champions. Sabíamos que na Champions não era possível, não tínhamos nível para entrar numa fase de grupos de uma Champions, mas chegámos à terceira pré-eliminatória, eliminámos uma equipa da Letónia, o Valmiera, a seguir o Ludogorets, que era muito mais forte do que nós. Uma das mais fortes da Bulgária, não é? A equipa mais forte da Bulgária, é sempre campeão, mas mais forte que o Olímpia, e nós eliminámos, fomos empatar à Bulgária, vencemos em casa o Ludogorets e passámos à terceira pré-eliminatória, que encontramos o Galatasaray, nível superior, muito superior, onde fizemos uma tremenda exibição na Turquia, no estádio completamente cheio, foi um gol do Icardi e perdemos 1-0 no Galatasaray, na Turquia, em Istambul, mas foi uma experiência fantástica de estar a jogar Champions. Depois... João, agora tirando um pouco o futebol do foco, como é que é em termos de sociedade, alimentação, a vossa vivência num país completamente diferente daquilo que tu estavas habituado? A Ásia, Açores, Madeira, Suécia, um pouco mais no hotel, Portugal. Que diferenças notaste mais em termos daquilo que era a sociedade, a alimentação, a vivência do povo esloveno? Na Eslovénia surpreendeu-me porque é uma alimentação muito idêntica à nossa, é uma alimentação muito mediterrânica, porque nós estamos ali, fronteira com a Itália, muita influência italiana, a fronteira com a Croácia, que é muito já mediterrâneo junto ao mar, e está ali muito virado... Há muito de latino lá na Eslovénia. Tem muito isso, obviamente que a gente também sente que há ali um bocadinho de influência mais a norte, Áustria e Suíça, que vem ali um bocadinho, mas... Bebem um bocadinho dos dois lados, é isso? É um país que tem ali várias fronteiras e tem ali algumas influências. Nós encontramos nas esplanadas e nos restaurantes uma tábua de queijo e presuntos e um bom vinho e nós, olha, estamos em Portugal. É a sensação que nós tínhamos. E estamos na Eslovénia. Foi uma surpresa boa, porque a alimentação não sentimos praticamente diferença absolutamente nenhuma. Obviamente que estamos num país diferente de um país da zona dos Balcãs, tem ali essa influência, logicamente, mas é um país lindíssimo e tem umas paisagens fantásticas. Voltando à página ao futebol, o que é que de bom aconteceu e de não tão bom também aconteceu? Aconteceu tão bom que até era isso que eu estava a dizer, passámos da Champions League para o play-off da Liga Europa, jogámos com o Karabakh do Azerbaijão, outra equipa habituada a estar até em fases de grupos. Fomos eliminados, empatámos um jogo com eles, perdemos o outro, mas fomos eliminados. Mas quando nós, na altura, eliminámos o Ludogorets, sabíamos que iríamos cair sempre na fase de grupos da Conference, que foi isso que aconteceu, estávamos automaticamente apurados. Na história do clube nunca tinha acontecido. Nós entramos pela primeira vez na fase de grupos de uma Conference League, onde apanhámos Lille de Paulo Fonseca.
a Slovan Bratislava e o Klaksvik das Ilhas Faroe. Fomos a Lille ainda jogar com o Paulo Fonseca, mais uma boa experiência para nós. Perdes 1-0, não? 1-0. Eu lembro. E lá está, nós conseguimos fazer boas exibições, sermos competitivos, sermos reconhecidos por isso. No campeonato estávamos em segundo lugar na discussão pelo título, na altura em que nós saímos por uma razão simples, lá está. Princípios, caráter, há coisas que não se vende de todo, são coisas que eu me faço reger sempre em todos os projetos que faço, e foi uma tentativa de ingerência clara por parte do presidente, que me apresentou o 11 em cima da mesa que tinha que jogar no jogo seguinte. Eu pus... Houve ali até quase que uma mistura também da parte política, não é, João? Sim, havia uma pressão para jogar o neto do presidente da Câmara de Ljubljana, que era um político influente, que ele tinha que jogar para poderem receber um subsídio da Câmara, e pronto, estas coisas que para mim está acima, está a parte desportiva, claro. e aquilo que é justo para um grupo de trabalho e aquilo que é o nosso trabalho e a nossa competência. Pronto, como não fiz aquilo que as pessoas que mandam queriam, eles dispensaram os serviços, não pela parte desportiva, porque estava tudo a correr dentro do que era previsto. Mas não abdicas nunca daquilo que é a tua ideia. Não conseguiria dormir descansado. E sobretudo também em termos de coerência para o resto do plantel, não é? Sim, porque vamos perder um grupo, é como nós costumamos dizer, e é um chavão, que é mais vamos morrermos com as nossas ideias com as ideias dos outros. Claro. Nós morrer com as ideias dos outros, não. Porque mais tarde ou mais cedo iríamos morrer porque íamos perder o grupo, porque o grupo não nos ia respeitar, porque iria dizer que, olha, quem faz a equipa não é o treinador, é o presidente, ou seja lá quem for. E isso não irá acontecer nunca. Malas feitas de novo, vires até e foi um período pequeno país que é Portugal, de pausa e reflexão, continuar a ver jogos nestas paragens entre trabalho efetivo. Faço muito aquilo que eu acho que é muito importante, que é ver outros contextos e outros trabalhos de outros colegas que nos abrem as portas para nós vermos se estamos no bom caminho, se não estamos, trocar opiniões. E fui a vários, estive na Bélgica, estive na Suíça, estive na Suécia novamente, estive em vários sítios onde, com colegas de profissão, observar, aprender, ver outros métodos, trocar ideias, enriquecer ao fim e ao cabo aquilo que é o teu papel de treinador, não é, João? E pronto, lá está. Foram surgindo uma outra situação pelo meio que não aceitei, porque queria iniciar uma época, não queria entrar a meio, tanto em Portugal como no estrangeiro, situações um bocadinho dúbias dentro daquilo que já estava um bocadinho escaldado com o que acontecia mesmo para trás. De querer aceitar, achar que as coisas iriam correrem bem e depois chegar e ver que as coisas realmente estão tão mal que não é possível, e não me queria, entre aspas, queimar mais do que aquilo que tinha acontecido até ao momento, e aguardei pelo início da época e felizmente mais uma viagem até Radomiak, até à Polónia. Como é que apareces na Polónia, João? Olha, na Polónia, ao contrário do que eu estava a dizer, não é o início da época, mas é após a paragem de inverno. Há a possibilidade de haver uma pré-época para se começar a segunda fase de campeonato. O treinador que lá estava saiu. Numa equipa que estava também em dificuldades no campeonato. Estava na zona da linha d'água a discutir com muitas equipas a manutenção, com vários problemas organizacionais, estruturais, para o momento. Estavam um bocadinho aflitos e convidaram-me para salvar a equipa. Ou seja, estava um bocadinho a casa a arder, não é, João? Estava um bocadinho. um bocadinho grande. E felizmente as coisas correram muito bem. Surpreendeu-me o campeonato, surpreendeu-me o país. O campeonato que maiores diferenças tu podes dizer relativamente a todos os outros campeonatos por onde passaste? O campeonato polaco
Que diferença tem relativamente aos outros? Tem duas, três grandes diferenças relativamente ao nosso campeonato, que é aquilo que nós conhecemos da realidade mais objetiva, que é estádios sempre cheios e estádios novos e com muita gente a assistir. Isto é, joga o penúltimo com o último, então um estádio com capacidade para 30 mil ou 40 mil e está cheio. Aqui, se nós vamos olhar para um Aves, com todo o respeito, Aroca, se nós tivermos 500 pessoas na bancada, 1000 pessoas, é uma sorte. E não é pela hora do dia, nem pela temperatura, porque lá as temperaturas são negativas, é muito frio. E as horas ou seja, dos jogos, transpira-se futebol. Sem dúvida. Com um ambiente extraordinário, com claques dos dois lados, com pirotecnias, com coreografias, com cânticos, o jogo inteiro. É fantástico. E estamos a falar em qualquer estádio que eu fui, em qualquer jogo que participei, em casa ou em fora, foi sempre assim. Portanto, eu estive lá praticamente uma volta inteira. Eu tive 16 jogos, são 17 jogos uma volta, portanto eu tive 16. Praticamente uma volta, não é? Praticamente só não cheguei contra uma equipa, todas as outras defrontei em casa ou fora. E foi sempre assim. Isto é a primeira situação. A segunda é o equilíbrio do campeonato. Em todas as jornadas nós não sabemos quais são os resultados que vão acontecer, porque o primeiro pode perder com o último, isto pode acontecer qualquer coisa. Portanto, há muito equilíbrio, não há tanto desnível como aqui em Portugal. Vamos supor que nós tiramos aqui os primeiros 3, 4 do nosso campeonato, porque lá não há equipas desse nível, mas há equipas do nível de Braga, Vitória, okay. Até a um nível do nosso meio da tabela. Portanto, há ali, e isto é tudo possível acontecer entre estas equipas. E as equipas são todas muito semelhantes, é muito no detalhe. Em termos do futebol, é um futebol mais vertical, é um futebol mais elaborado? Nós temos tudo lá na Polónia. Agora, há uma coisa que é um aliciante, é que todos os jogos têm golos. É raro o jogo que haja um 0-0, porque as equipas querem todas ganhar, porque as equipas metem no processo ofensivo muita gente dentro da área. Nós em Portugal às vezes está uma equipa a atacar e vemos dentro da área 1, 2 jogadores para fazerem golo contra 6 que estão a defender. Na Polónia nós vemos... Sempre um pouco mais atrás, não é? Nós na Polónia vemos 5, 6 dentro da área para atacar contra 5, 6 para defender. A probabilidade de haver golo é maior. E isso acontece com todas as equipas. Estamos a falar desde a última à primeira, acontece com todas as equipas. É um jogo que permite muito mais isso. É mais físico, mais intenso, mais duelos. Bola parada é tremenda, para atacar e para defender, muita gente dentro da área, muito físico, mas depois tens pelo meio, como é o exemplo dos melhores jogadores da Polónia neste campeonato e no anterior, que é o Afonso Sousa, que fisicamente não é nada disto que nós estamos a falar. O português ali a imiscuir-se naquele futebol mais físico também e sobressai, não é? Jogadores com muita qualidade, que não é a parte física, mas a parte física interessa, é importante. Estamos a olhar para um campeonato que se assemelha muito ao campeonato alemão, à Bundesliga, é muito desse género. Há espaço para o jogador mais técnico, o jogador mais físico, mas é sobretudo na tomada de decisão e na velocidade, é tudo muito velocidade, é tudo muito intenso. Há ali um pouco dos dois, não é? Há um bocadinho dos dois, mas é um campeonato muito interessante nesse aspecto. Há golos sempre. João, estás em Radom. Nós muitas vezes estamos aqui tão longe, a tantos quilómetros. Como é que era em termos e estás ali bem perto da Ucrânia, não é? Como é que se vive esse momento ali do país mais próximo? Vocês falam nisso, comenta-se, ou consegue-se estar ali abstraindo dessa situação? Não temos absolutamente noção de nada de guerras, nem nada parecido. O país é tão grande que nós acabamos por fazemos fronteira com um país que está em guerra, mas nós estamos a própria sociedade não transparece nada dessa situação. Vive-se tranquilamente. País que está a crescer imenso, salvo o erro em termos económicos, é dos países que mais cresceu na União Europeia. Está com um crescimento de 2,5 comparativo com o nosso, que é 0, qualquer coisa. Nota-se que há um grande investimento nas infraestruturas, tudo novo, autoestradas. Temos empresas portuguesas
lá a trabalhar nas autoestradas, como é o caso da Motengil, que é uma delas que está lá. Temos o Biedronca, que é o Pingo Doce, lá também. Ou seja, é um país que tem tudo para a crescer muito, grande capacidade futuro, económica e organizacional, infraestruturas desportivas fantásticas. A mentalidade, como é que é a mentalidade do povo polaco? O povo polaco está muito a abrir as portas também para o mundo. Foi um país sempre um bocadinho reprimido pela sua história, das guerras que passou, pela sua repressão ali e as fronteiras que tem, mas que está-se a abrir, apesar de ser também um dos países que mais investiu na defesa. Claro, por alguma coisa está ali entre o Ocidente e a estão, parte mais complicada, não é? Mas o que se vê é um grande investimento nas infraestruturas. Por exemplo, o nosso clube, que é um clube médio, pequeno, na Polónia, eu tenho 5 relevados naturais para treinar, mais um artificial coberto, que é aquecido, mais um estádio novo que fizeram, mais um pavilhão que até jogos de ténis teve agora das seleções da Polónia, e vejo lá jogos de voleibol de uma equipa feminina que está na Liga dos Campeões de voleibol. Claro, a Polónia é muito forte também nesse tipo muito de forte. E isto nota-se, não é? Um grande investimento nestas áreas todas, mas sobretudo nas infraestruturas vê-se um grande desenvolvimento, e vê-se cidades como Varsóvia e Cracóvia, que conheço já bem, até porque Radom é entre as duas, um bocadinho mais perto de Varsóvia, mas são cidades extraordinárias. Estás feliz sem dúvida, na Polónia? Sem dúvida, muito bem tratado. Os polacos, e neste caso o Radomiak, fez algo que eu nestes anos todos nunca tinha experimentado, que é, eles reconheceram o meu trabalho ali, e no final de um jogo que nós fizemos contra o Corona, foi a primeira vez que aconteceu, fizeram um cântico ao João Henriques, a parte da claque, e depois repetiram-no em casa. Nós vencemos esse jogo contra o Pogon 2-0, outra vez, um estádio inteiro a gritar pelo João Henriques e a fazerem um cântico para o João Henriques, que é no fundo o reconhecimento do teu trabalho, do meu trabalho, que em Portugal isso é impensável. Nós olhamos para tão bons trabalhos que existem de vários treinadores e não há ninguém que reconheça dessa forma, claro. Mas eles têm isto, reconhecer e dar o mérito a quem merece, não é? E até porque eles quiseram frisar isto, que nunca tinham feito um cântico para um estrangeiro, e só tinham feito uma vez a um treinador, que foi os que subiu à Primeira Liga, o clube. Portanto, isso é mais gratificante, claro. E nós reconhecemos isto, e no final da época tinha N crianças, porque eles fazem uma grande propaganda, as crianças estão todas muito envolvidas com o clube e com o futebol, e gostam. Milhares de crianças estão a ver consecutivamente os jogos, e depois estão no final dos jogos, antes dos jogos, convivem depois dos jogos, também convosco, a quererem autógrafos, claro. E selfies e etc. por aí fora, que nós aqui em Portugal acontece com os grandes, sim. Mas com as outras equipas não, que eu estou a pensar por elas e sei que não, mas lá é uma equipa pequena, mas as pessoas estão lá e com cartazes a pedirem João Henriques fica para a próxima época, e como estão a dizer para mim, dizem para jogadores e etc. As pessoas gostam e reconhecem o valor, e não têm problemas em assumir isso mesmo, isso. Que em Portugal nós dizemos, somos latinos, somos quentes, somos isto, mas depois nestas coisas somos muito frios. Infelizmente, quando é para dizer mal é muito fácil. Reconhecer é mais complicado. Para reconhecer as competências é muito difícil, e não os exteriorizam. Muitas vezes reconhecem, mas também não os exteriorizam. E isso dá-nos também o conforto de dizer, bem, nós vamos para fora, mas somos reconhecidos. É melhor financeiramente, é melhor desportivamente, e também nesta parte, claro. Do reconhecimento do nosso trabalho tem sido melhor. Por isso, sim, estou feliz, estou a gostar de estar na Polónia, num campeonato que me surpreendeu, num país que me surpreendeu. João, um tomarense pelo mundo, em meu nome, em nome de todos aqueles que estão imbuídos neste projeto, na Gala Templária, a primeira Gala Templária Desportiva, desejo-te os melhores sucessos, e obviamente que leves a mala bem carregada para uma época 2025-2026 coroado de êxitos. Vamos todos ficar do teu lado e a torcer por ti. Obrigado. Muito obrigado e um grande abraço. Muito obrigado. Muito obrigado.